Comportamento humano é algo que a gente não consegue desenhar como uma receitinha de bolo. E é algo que hoje a gente ouve muito se falar, inclusive, em intencionalidade. Tem que ser intencional, você tem que fazer isso intencional, você tem que agir dessa forma intencional. E pensando nisso, hoje a maior demanda que eu tenho das pessoas, não só de se entenderem, mas é de se expressarem da melhor forma e se conectarem com os outros, com outras pessoas da melhor forma. De uma forma ideal. Então, quando eu penso em conexão com o outro e com essa intencionalidade, a gente está falando de estratégia. Sim. Eu preciso ter uma estratégia de qual comportamento, então, eu devo ter para alcançar aquele objetivo específico. E daí surgiu o estrategista comportamental. Com todas as minhas formações, eu tenho conhecimento em comportamento humano, em desenvolvimento humano, neurociência, e daqui a pouco a gente faz a lista aqui de formações. Com certeza. Mas o estrategista é o quê? É quando eu trabalho a intencionalidade. Quem você quer ser naquele momento para alcançar o objetivo que você busca. É Entendi. basicamente isso. Mas é algo que você faz sempre pensando em como agir? Ou é algo que vai entrando na cabeça e você vai sabendo se comportar de acordo com quem você está? É natural. O primeiro ponto é você entender que isso existe e onde você está dentro desse movimento, dentro desse ambiente. Então, primeiro a gente começa com autoconhecimento. Quando eu me entendo, eu consigo entender o outro e respeitar as diferenças. Quando eu entendo esse gap das diferenças, é quando eu entro com a estratégia. Quem eu preciso ser aqui hoje, aqui no Bubbles, com vocês, para te entregar o melhor conteúdo, para conectar com o maior número de pessoas e gerar o impacto no maior número de pessoas possível. Eu preciso ser estratégica, senão eu não consigo atingir essas pessoas. Então, a minha comunicação, o meu comportamento, tanto verbal quanto não verbal, ele precisa ser estratégico para que o maior número de pessoas consiga absorver isso aqui com eficácia. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta então, baseada no como eu me comporto no Bubbles, né? Para entender se eu estou entendendo o que você está falando. Geralmente, eu faço um papel, claro, eu conduzo o programa junto com o pessoal, mas quando tem os outros aqui, grande parte do momento, eu faço assim um alívio cômico. Tem uma piadinha, tem uma coisinha que sai. Uma quebra de estado. Exatamente. Quando eu tô, por exemplo, hoje, que eu tô só com você, eu já fiz um programa sozinho, outros, né? Mas eu já fiz um recentemente, eu já percebi que foi diferente um pouco. Sim. Eu não fiquei... Como eu tava tendo que conduzir o programa o tempo todo, eu fiquei responsável por fazer as perguntas, por interagir. Então ficou menos piadinha, sabe? Sim. É isso que tá falando, esse tipo de coisa, entender o... Também, mas você vai entender o que é natural pra você e o que você tem mais facilidade, o que você tem mais dificuldade. E nisso a gente se torna estratégico. Pra já trazer o conteúdo pra clarear... Sim. Existem hoje, baseado em todos, assim, vários estudos, existem muitos estudos e teorias hoje da psicologia e do comportamento humano sobre como as pessoas se comportam. A teologia principal que eu vou me basear aqui hoje é a metodologia DISC, que é do William Marston Malton, que foi criada em 1928, já vem sendo usada há muitos anos. Nada mais é do que uma evolução de outras teorias, como a teoria dos temperamentos, que hoje está muito comum, as pessoas vêm falando do temperamento, não sei se você já ouviu fleumático, colérico, é muito casado, mas é uma comunicação diferente. Então, quando a gente entende que existem grupos de pessoas com comportamentos específicos, características específicas de comunicação, de comportamento, de reação a certas atividades e de absorção da informação, eu começo a ser estratégico para eu falar com cada grupo de pessoa e acessar o melhor daquelas pessoas. Entendi. Então, primeiro, eu vou me conhecer qual é o meu perfil. Então, são 4 perfis. O DISC é um acrônimo, D-I-S-C, que representa 4 grupos comportamentais, que a gente chama de fatores comportamentais. E cada um desses fatores tem uma forma diferente de lidar com o externo, de lidar, de se comportar, de se comunicar e de absorver as informações. Quando eu entendo qual é o comportamento do Gabriel, eu vou entender onde ele se encaixa melhor, qual a melhor atividade que ele vai fazer com mais facilidade, onde ele tem dificuldade. Entendi. Então, você é posicionado estrategicamente e o seu comportamento ele se torna intencional naquele momento para gerar um resultado específico. E quais são esses comportamentos, os 4? Então, vamos lá. Primeiro, a gente pensa sempre no acrônimo DISC. Okay. Dominante, influente, estável e conforme. Atenção, o DISC é S, estável é com E, mas é porque é no inglês. Então, só para as pessoas não se confundirem. Qual é o último, perdão? Conforme. Conforme, ok. Hoje, Gabriel, existem várias nomenclaturas diferentes. Você vai ouvir o estratégico, executor, analítico, o calmo. Você vai ouvir o organizador. Diferentes nomenclaturas que são baseados na mesma
na mesma teoria, que é o DISC. Então, eu vou trazer a fonte e você vai entender as adaptações conforme você vai encontrando no dia a dia. Então, é muito interessante você falar do mundo corporativo, porque vão haver essas associações. Perfeito. Alguns cargos, e isso é um trabalho que, inclusive, eu faço dentro das empresas, que é o quê? Identificar, mapear o perfil comportamental, faço DNA organizacional, então eu faço mapeamento comportamental de todas as pessoas e eu identifico se aquela tarefa, a pessoa... ela tá alocada no local certo. A pessoa certa no lugar certo. Porque às vezes tem a pessoa certa no lugar errado. Okay. E aí eu não vou ter o resultado. Essa pessoa não vai ser produtiva. Sim, sim. Por isso, é a estratégia comportamental. Eu tenho que ter uma estratégia. Se eu coloco uma pessoa que é boa de desafios para sentar numa sala, ficar o dia inteiro preenchendo planilha, qual é o desafio que ela tá vencendo? Nada. E ela vai ficar desmotivada. Daqui a um tempo ela tá produzindo menos que 30%, 40% da capacidade dela. Pro meu negócio, prejuízo. Tô jogando dinheiro fora, Claro. tô rasgando dinheiro. Claro. Certo? Claro. E na vida pessoal a mesma coisa. Uma montagem de equipe em qualquer time precisa disso. Saber quem é quem tá ali fazendo o quê. Perfil comportamental é a ferramenta mais poderosa de conexão e produtividade que existe. Essa é a minha filosofia. Se você entende de perfil comportamental, se você entende de pessoas, você vai entender de qualquer negócio e situação. Sim. Porque qualquer negócio envolve pessoas. Sim. Não sei usar da vida, mas ainda assim. É bacana a tua comparação com o iceberg, porque, na verdade, a relação que a gente tem com as pessoas, em geral, é isso, né? A gente só se relaciona com aquela pontinha. A gente não tá... Só. Tá embaixo, você não conhece as crenças, você não conhece a experiência, os traumas daquela pessoa, a carga genética que ela carrega. Então, às vezes, a gente julga a pessoa por um comportamento. Nossa, fulano de tal é isso. Nossa, ele é aparecido, ele é grosso, ele é lerdo, ele é chato. Não é chato. Às vezes, a característica dele tem uma habilidade de enxergar detalhes que você não tem. Sim. Então, você acha ele chato porque aquilo não é importante pra você, mas é importante pra ele.